Já por diversas vezes me perguntaram aqui no canal se eu conhecia algum ambiente em que o PHP se pudesse transformar num executável do Windows, quase como se fosse algo parecido com o Ionic, por exemplo, que permite usar o JavaScript para criar aplicações desktop. Bom, e na altura eu disse que isso não era possível, já foram feitas algumas tentativas, mas de facto o PHP foi pensado para ser uma linguagem a funcionar do lado de um servidor, é uma linguagem interpretada e por conseguinte não se vislumbra a curto prazo que o PHP possa ser utilizado como a linguagem base para criar aplicações desktop. Ainda assim, há aqui um artigo que eu achei muito interessante e que pode abrir as portas a uma interpretação diferente da realidade. Ele foi escrito pelo Devin Douglas, ou Douglas, que é o nome concreto, aqui no dia 8 de dezembro. E eu traduzi aqui para português, peço desculpa se o tradutor de português não está muito legível, mas eu vou passar a ler para todos nós conseguirmos interpretar um bocadinho melhor e ficarmos com alguma luz sobre o que está aqui a ser dito. Ele diz basicamente o seguinte: distribuir aplicativos de PHP é bastante complicado. Por exemplo, para executar um projeto do Symfony, o Symfony é uma framework de PHP, em ambiente de produção, isto é, num servidor, é necessário um servidor web, é necessário mecanismos de PHP e as suas extensões, as extensões de PHP apropriadas precisam de ser instaladas, as suas versões das extensões e as configurações têm que ser compatíveis com a aplicação, e como o PHP é uma linguagem interpretada, o código-fonte também tem que estar apresentado, tem que lá estar disponível. E, para além disso, as dependências do Composer também, etc, etc. E as coisas ficam ainda mais difíceis se algumas dessas dependências forem privadas. Enfim, é claro que, hoje em dia, os containers, estamos a falar de ambientes relacionados com Docker ou similares, eles podem ajudar. Nós podemos criar uma imagem que contém a nossa aplicação e, com uma estrutura de Docker, por exemplo, funcionar, nós podemos fazer o up de um container a partir daquela imagem e não temos que nos preocupar muito com o resto. Mas a questão é esta: e se pudéssemos tornar as coisas ainda mais simples? Um único binário distribuível e auto-executável. Bom, existe um único arquivo, ou neste caso baixar um único arquivo, dar-lhe um bit de execução e digitar qualquer coisa como my-app-php-serve e boom, estava o aplicativo a funcionar. E o seu aplicativo Symfony, ou seja ele de outra framework, estará instalado e a funcionar via o protocolo HTTP3 com um certificado TLS válido. Se você também deseja distribuir comandos CLI inscritos em PHP, nós também podemos ajudar. Bom, aqui o Kevin Douglas, basicamente o que ele está aqui a apresentar é algo que se propõe fazer este projeto do FrankenPHP. Graças aos recursos mais recentes do FrankenPHP, o sonho agora pode tornar-se realidade. Eu digo pode, ele diz que se tornou realidade, mas parece-me que a coisa ainda não está completamente fechada. Vamos descobrir como enviar aplicativos PHP com a framework Symfony, neste caso, como binários independentes, com o servidor web e o PHP incluído. E basicamente o que aconteceu foi que ele fez uma apresentação, estão aqui os slides. Os slides mostram basicamente o que é que isto envolve, o que é possível fazer aqui. Obviamente que não vou estar a explorar estes conceitos que são mais avançados, eu próprio também fui apanhado de surpresa com esta, vamos lhe chamar novidade, embora não o seja. De qualquer das formas, o FrankenPHP é isto que aqui está. E basicamente é um Modern PHP App Server escrito em Go. O Go é uma linguagem altamente performativa, o que significa que não estamos aqui a criar layers que vão transformar as nossas aplicações PHP em aplicações mais pesadas ou com mais demora a serem executadas, uma vez que o Go faz essa operação por nós nos bastidores. Bom, depois há aqui muitas informações relacionadas com a ideia subjacente a este projeto, neste caso Modern PHP da Never. Ele diz que usa o executor oficial do PHP embebido, dentro de um servidor chamado Caddy, que é uma proposta também relativamente recente, relativamente à forma como o PHP pode estar a funcionar num servidor web. Tem um suporte para os protocolos da web normais, o HTTP, o HTTP2 e o HTTP3. Tem a gestão do HTTP Secure automático, com o Let's Encrypt, que é gratuito, ou com o 0SSL. Depois dá para copiar o PHP para o document root e basta fazer isso. E, portanto, temos aqui
há algumas informações que já são relativamente avançadas para quem não tem conhecimentos intermédios ou avançados de PHP, mas que de certa forma mostram algo que para mim é substancialmente interessante. É que continuam a existir comunidades a desenvolver soluções para o PHP no sentido de o tornar ainda mais rápido, ainda mais performativo e com uma postura relativamente à realidade da programação diferente daquilo que é o seu pressuposto. Isto é, não temos que ficar completamente fechados à ideia de termos que montar um servidor com o Apache ou o Nginx, que depois vai ter que ter a instalação do PHP lá dentro e que depois vai ter que ter então o nosso código-fonte localizado numa pasta específica para poder funcionar em ambiente de produção. Eu penso que está aqui um caminho interessante. Podes obviamente procurar aqui por frankenphp.dev e procurar mais informações sobre o que é isto. No entanto, quero-te sugerir aí na secção dos comentários que deixes ficar a tua opinião sobre o que é que tu gostarias de ver, mais como que um desejo do que propriamente uma realidade relativamente ao PHP. Eu sei que muitos procuram esta ideia de utilizar o PHP como linguagem de programação de base para ser multiplataforma e permitir criar aplicações desktop, aplicações mobile, aplicações web, que é o seu propósito, etc. Gostaria muito de saber a tua opinião aí na secção dos comentários e vamos ficar atentos aqui a este tipo de iniciativas e sempre que elas aparecerem eu irei com todo o gosto trazer aqui ao canal para irmos ficando informados sobre algumas destas novidades que vão surgindo no ecossistema do PHP.